Essa mesa, a gente faz parte da Conferência Mix Brasil Fit Pajubá. Eu sou o Ariel Nobre, e estou aqui para mediar barra falar, eu e a Alice Guel, que vou apresentá-la em breve, sobre espiritualidade trans. Como eu falei anteriormente, as pessoas trans, nós somos, esse papo que a gente já sabe, nós somos expulsos dos espaços sociais, e um desses espaços sociais muito, muito importante, muito ancestral, muito antigo no nosso ser humano, que são os espaços de culto ao sagrado, os espaços, esses territórios. E não sei se vocês já repararam, mas provavelmente a gente é bípede, a gente tem essa geografia corporal, porque nós temos um negócio muito babado que a gente consegue reconhecer padrões. Então, e um dos lugares que a gente começou a olhar e reconhecer esses padrões foi o céu. Então, tanto é que, não sei se a gente pode falar que deu certo, a gente tem muito dor nas costas, né? A gente produz muitos acidentes. Então, a gente tem questões da lombar, né? Faz pouco tempo que nós somos bípedes. E muito porque nós conseguimos reconhecer padrões mais do que alguns outros animais. E aí a gente conseguiu antecipar, nomear verão, primavera, constelações, saber onde a gente estava um pouco mais no mundo. E isso tem a ver com o culto ao sagrado, né, com o olhar para cima. E isso está na nossa cultura, como a gente imagina e como a gente exerce nós mesmos e as nossas relações em sociedade. Então, eu fiquei pensando, não é justo que nós, pessoas trans, a gente não tenha esse espaço de sagrado, não é? E não é justo, fiquei pensando nisso, isso simplesmente, mais do que... e foi passando o tempo, né, se a gente for pensar esse jeito branco, né, de ver o mundo, que antes era a Idade Média, e depois veio essa tal de Idade Moderna, que coloca... Vocês já repararam que tem um demonizar da Idade Média? E aí, porque quando chega na Idade Moderna, vem a ciência... né? As nossas intelectualidades se perdem num racionalismo que nem sempre faz total sentido, né? Nós transbordamos essa racionalidade. Mas se você pensar a nossa coreografia, né, aquele amigo ateu que, né, muitas vezes se diz muito ateu, mas vamos pensar nas nossas coreografias. Por exemplo, ir num show. Num show, a gente vai num show de um astro, não é? A gente vai no show de um astro, o astro. E a gente vai cantar as mesmas músicas que a gente já sabe antes de ir. E a gente canta junto, a gente tem essa experiência coletiva, a gente celebra, a gente impõe as nossas mãos em direção. A gente vai com quem a gente gosta. E a gente canta para nós mesmos, por esse astro que está acima das nossas cabeças. E a gente veio questionar quem são essas pessoas, qual é a cor dessas pessoas, qual é o gênero dessas pessoas e a sexualidade dessas pessoas que estão acima das nossas cabeças. Porque será que a Sagrada Família não parece com a família Doriana? Parece que eles moram no mesmo bairro, né? Então, essa mesa está aqui para a gente tensionar isso e para a gente questionar porque nós não adoramos pessoas trans. Porque para a gente sair um pouco da pergunta por que nós não somos respeitados. Aqui a pergunta é por que nós ainda não somos adorados. Eu sou Ariel Nobre, no masculino, não tem como errar. E sou sócio da Pajubá, uma consultoria com enfoque em diversidade.
E o tema da minha vida se chama Preciso Dizer Que Te Amo, que é uma campanha de prevenção suicídio entre homens trans. O que mais que eu acho importante? Isso é muito importante. Tenho 31 anos, saí da igreja evangélica aos 20. E o meu primeiro pornô sapatão foi antes de ontem, no cinema, tá? Porque eu já estou graduado. Eu estou falando no cinema, vi o meu primeiro filme pornô sapatão no cinema, aqui no Mix. É isso. Boa noite a todos, a todas. Eu estou muito feliz de participar dessa roda, dessa discussão hoje. E eu vou emendar a minha apresentação junto já para onde eu quero chegar nessas questões, assim. Eu também sempre fui uma criança dentro desse molde, né, de ir para a igreja sempre. Eu conseguia reconhecer desde criança que a igreja era um lugar que eu sentia parte da sociedade, então era um dos poucos lugares que eu me sentia pertencente, assim. O meu ser social se fazia presente quando eu estava na igreja, quando eu participava do Ministério de Dança, quando eu fazia as ações sociais, de distribuir cesta básica, todas essas questões da igreja católica, assim, tudo mais que foi o começo, assim, era super católica a zona. E conforme eu fui crescendo, né, igual a Ariel falou, eu comecei a sentir essa coisa também da bicha travesti, da popstar. A minha imagem de Deus precisava ser um pouco mais parecida comigo, assim. E foi quando as minhas questões sobre religião, acho que começou a surgir. Quando eu tentava sempre ser esse perfil que é se parecer com Deus, a semelhança de Deus. Só que em muitos filmes, textos, livros, depoimentos, atitudes que a gente tem na sociedade de hoje, nos faz lembrar de qual é a semelhança desse Deus, como é Ele, né? Criado pela sociedade e por toda essa catequização que a gente sofreu, de como que é esse Deus. E daí eu saí da igreja católica, me assumi bicha, assim, já com uns 12 anos, e já comecei a me cobrar, porque eu estava fugindo muito do estereótipo do que Deus poderia ser. E essa cobrança foi tão forte que eu decidi ir para a igreja evangélica, onde teve essa aproximação também da popstar, do poder cantar, do poder soltar um pouco mais, todas essas questões de dançar mais livremente, sei lá, era um pouco mais jazz para mim, né, quando eu pequena. E daí o meu contato mudou muito, assim, eu sentia que eu tinha me encontrado na igreja evangélica por causa dessas questões de eu consegui me fazer mais pertencente ainda do ministério. Eu tinha a voz do ministério, eu pegava o microfone, eu falava, eu dançava, eu cuidava do ministério infantil, eu, sabe, ia para os cultos, e eu fiz de tudo para conseguir ser realmente participante da igreja no sentido do papel, assim, né? Que tinha na igreja que eu participava, que era a Plenitude, que ainda é a Tuba, tinha isso, assim, tinham pessoas que tinham meio que um cadastro de participante da igreja. E na minha cabeça, quando eu conseguisse aquilo, eu era alguém. Eu era parte, eu fazia parte daquilo. Eu tinha uma comunidade, pessoas, ouvidos, tudo mais que aquilo naquele momento eu não estava conseguindo encontrar na minha família. Por mais que talvez eu não seja... Não, eu era sincera, não tem como dizer que não havia sinceridade, há sinceridade. Mas a gente sempre coloca no nosso momento específico que a gente está vivendo, o que são mais necessários, né? E para mim, naquele momento, com 12 anos, a minha necessidade era se fazer pertencente. Então, tudo que eu não tinha ali dentro, eu acho, da minha família, do bairro, era muito acuada, quietinha. Eu comecei a expressar isso na igreja. Só que daí eu fui começando a entender o mundo de uma outra forma já, com 16 anos, sabe? A assumir esse papel. Quanto mais perto do papel do Deus eu chegava, mais mal eu estava ficando. Porque daí eu via que, na verdade, a minha vontade era oposta. Eu não conseguia ser essa imagem da santidade, da perfeição, do poder, da onipresença, da onisciência, da onipotência. Eu era um corpo preto travesti gênero. Nunca, jamais alguém ia olhar para mim e me validar enquanto corpo forte, enquanto corpo potente, enquanto corpo que poderia estar naquele espaço, por mais que eu acreditasse que fosse possível em algum momento. E daí aconteceu várias coisas, né? Eu comecei a me relacionar com o filho da pastora, e por todas essas questões de entender a minha identidade, né? E eu lembro que um dia descobriram,
essa minha relação com o filho da pastora e fizeram assumir eu e ele de frente para outra, né? E com os nossos pais como testemunha. E contar detalhadamente tudo que tinha acontecido, onde, quando e por quê. Só que quem foi excomungada da igreja, excluída, fui eu, porque fiz o papel da mulher. E foi aí que eu entendi qual era a imagem de Deus. Quem pode continuar na santidade, na potência e na onipresença? O boy, que para as pessoas fez o papel de macho, só caiu na tentação. Agora você é uma coisa que não dá, né? Muito mulheridade. E foi aí quando o jogo começou a acontecer, eu fiquei com birra de Deus, briguei com ele, e tem todas essas questões de não olhar, de ficar super fria, de começar a entender as coisas de uma outra forma, só que chegou uma hora que meu coração precisava de um acalanto. E isso começou a bugar muito a minha cabeça, já travesti, fora de casa, dentro dessa nossa vivência enquanto travesti, não todas, mas da grande maioria que a gente conhece, do começo da nossa, se assumir socialmente enquanto mulher trans para nossa família, de ser expulsa, todas essas questões, de começar a ter dificuldade. E daí foi quando eu entendi o quão era importante para o corpo se sentir pertencente, porque agora era travesti e nenhum mais dos espaços que eu queria fazer parte já não poderia, né? Que é constituir o ser social, escola, família, religião. Travesti não está na escola, é expulsa de casa, a religião ela não pode nem passar do lado, nem pensar na possibilidade. Isso me incomodou muito, assim. E foi quando eu comecei a escrever algumas coisas. Eu sou cantora, faço rap, pá. E comecei a escrever algumas coisas no meu primeiro álbum, que se chama Alice no País que Mais Mata Travestis. E eu lembro que estava morando eu, a Lucas, a Cecília, a Euá, a Elisha, tipo, cinco travestis dentro de um cômodo. E a gente estava vivendo assim, sabe? Era uma coisa de dar o que a gente tinha uma para outra, dar comida uma para outra, dividir roupa, dividir produtos de higiene pessoal, dividir o espaço de celebração, dividir as dores, era tudo isso. E foi quando a minha ficha começou a cair de quem eram as minhas deusas, o que era Deus para mim. Quando me sentia pertencente, onde? Quem me fazia celebrar? Quem tinha o poder de me desconstruir e acessar um lugar a mim a ponto de me fazer nova de novo? Eram as minhas irmãs, era a mulheridade. Era tudo aquilo que me disseram que eu não poderia estar com as pessoas. Com a negritude, com a periferia, na rua, com breu, no escuro. E foi nesses lugares que eu comecei a me encontrar. Que foi na mulheridade, na negritude, com as LGBTs e todas essas questões. E foi quando eu escrevi a música Deus é Travesti. E eu confesso que, naquela época, eu escrevi sem, talvez, entender muito o entendimento que eu tenho hoje da necessidade, sabe, de falar sobre essas questões. E daí, quando eu lancei, eu entendi quanto incomodava, porque, para mim, era natural falar que Deus era travesti. Porque em Gênesis, no começo de Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, ele não diz que criou o homem ou a mulher. Ele diz que criou homem e mulher e o que tem entre disso. Criou a noite e o dia, o amanhecer, o crepúsculo. O dia e a noite que Deus criou não é só o sol e o breu. Existe o amanhecer, o entardecer, quando o sol está mais forte, quando o sol está mais denso. Quando Deus criou homem e mulher, Ele não criou só essas duas possibilidades. E acreditar nisso também é acreditar no poder que esse Deus tem. De ser plural. Se Ele cria uma natureza plural, por que não poderia existir seres plurais? E daí, quando a gente vai construindo toda essa questão, eu fico criando todas essas questões da Bíblia e entendendo, é tudo muito subjetivo. E a gente pode entender ele de uma forma tão mais grandiosa. Claro, tem muita coisa ali que não dá para, sabe, fica difícil de ressignificar, mas a gente tenta, e é sobre isso que a gente está falando. A possibilidade do meu corpo transvestir gênero está aqui hoje podendo falar sobre Deus sem ser questionado, ou as pessoas me olharem torto, sabe? Eu acho que a gente pode começar mais ou menos por isso, esse lugar, assim. Para mim, como foi difícil
Vamos ver se tem mais alguém aqui. Minha família toda é evangélica, pai e mãe, e as 3 gerações. Então, tipo assim, alguém está nessa situação comigo? Você? Ah, católica. Assim, tá. Família evangélica, alguém? Então, e a nossa geração, a gente acompanhou essa guinada evangélica, né? Porque nos anos 80, a política do Vaticano deu uma mudada e as políticas de base na periferia começaram a minguar. E aí, com isso, entraram muito as igrejas evangélicas. Então, a nossa geração, eu tenho 31 anos, a gente acompanhou essa guinada, esse crescimento. E aí, nesse momento, ali nos anos 2000 e tal, o que seria, por exemplo, meus pais, essa geração de evangélicos, meio que cresce, né? E aí eu sou parte dessa, e cresce, as igrejas crescem, se expandem para a periferia e crescem ali dentro, enquanto as igrejas católicas dão essa minguada por um decreto do Vaticano. Olha que loucura. Nossa, e tanto é que os conflitos religiosos mudaram, né? Nessa época tinha um conflito global, inclusive na Rede Globo, né, entre evangélicos e católicos, né? O demônio nesse momento era o catolicismo e os evangélicos muito radicais. Lembra do pastor que chutou a santa? Foi muito mal visto. O Gilberto Gil fez a música, teve esse conflito. Depois, já até um pouco antes de Feliciano ali, aí em 2010, pós 2010, ali já começou o outro, né, a alteridade da igreja evangélica mudou para LGBT, movimentos sociais, mas isso são conflitos que foram mudando, né? Se você pensar, a representação do evangélico mudou na Rede Globo, né? O evangélico era visto como radical, como né? E hoje eles ganharam muita representatividade, o mercado deles muito bem organizado, e ali tem uma cooperação. Os evangélicos, sabia que os evangélicos, eu estudo suicídio, né? E os evangélicos, por exemplo, é a religião que menos suicida. Por quê? Porque, se a gente for analisar, se permitir uma análise, eu diria que na igreja evangélica, principalmente no Brasil, aqui, anos 2000 e tal, rola uma cooperação de laços de mercado, laços de cooperação. Então, por exemplo, tem menos isso, os evangélicos suicidam bem menos que as outras, mesmo, sabe, só uma dica, quando alguém for falar de suicídio, sempre tem muitos cruzamentos, então tome cuidado, isso é só uma análise que eu estou fazendo. Para mim, Alice, uma coisa que foi babado foi, porque eu tenho essa base evangélica muito forte, tipo, sair da igreja é uma coisa de morte simbólica, porque não existia nada além disso. Então, por exemplo, a questão sapatão, por exemplo, primeiro não existia, e depois eu já sabia que era errado. Então, me permito também contar que, por um monte de questão, fui parar em um lugar que funcionava como uma clínica de curar pessoas LGBTs e tal. E eu passei lá por 6 meses, e uma história que eu gostei muito de te ouvir, porque essa história que fez confiar em mim, sabe, no que é sagrado para mim, o que me faz bem, foi tocar uma siririca. Porque eu entendi que tocar uma siririca me fazia bem. E aí eu pensei, por que eu não posso tocar uma siririca? E aí, isso foi muito, muito, muito profundo. Isso me curou.
Isso me curou, de deslocar o sagrado, mesmo, sabe, e eu também tive essa fase de negação do sagrado. Isso foi necessário. Isso, essa transição espiritual, né, vamos dizer assim, e simbólica. Primeiro, de negar, né, dizer que aquilo não é, que eu não quero isso, eu não quero operar nessa lógica que me exclui, que não me vê como, né, nem santo ainda, ser humano, ou possibilidade, né, porque acaba blindando a gente, tanto é que essa patonice estava sempre do lado de fora, foi aquela sua amiga que trouxe essa patonice para o nosso antro, né, como se a heterossexualidade fosse pura, né, e aí vem a amiguinha, né, que traz essa patonice, que traz a gaysice, que vem de lá e é implantado, né, então a gente pensa que a gente está lá. Também neguei, era isso. Neguei o sagrado e precisei fazer isso, assim como você. Só que depois foi difícil para mim entender que, por exemplo, que eu sou religioso. Foi um baque para mim. Eu tive que lidar com isso. Gente, eu sou religioso. Depois de tudo que eu passei, eu sou religioso. E mais do que isso, assim como a Alice, construir da minha arte um espaço do sagrado. Onde, por exemplo, tudo que eu faço meu maior projeto se chama Preciso Dizer Que Te Amo, que eu, há 3 anos atrás, eu sobrevivi a um suicídio porque eu lembrei de registrar minhas últimas palavras. E, desde então, eu registro. E isso se transformou, o ato constante de escrever Preciso Dizer Que Te Amo no mundo, se transformou em uma campanha de prevenção de suicídio de homens trans. E aí, depois de 2 anos fazendo isso, eu reparei o quão ritualístico é isso, o quão isso tem a ver com meus rituais de autocuidado e uma tentativa de criar pontes, porque é difícil, para a gente que é trans, às vezes é difícil sair de casa, às vezes é difícil levantar da cama, às vezes é difícil um monte de coisa. E aí, reconciliações, né? Então, Preciso Dizer Que Te Amo, para mim, essa possibilidade, depois de tanto isolamento e impossibilidade do outro, e de encontro ao outro, encostar, porque eu preciso encostar, eu preciso falar porque eu escrevo. E aí a minha arte virou essa possibilidade de comunhão, a minha possibilidade de encontro com o outro, e também de ritualizar questões, e de transpassar um pouco essas questões de público e do privado. Porque na questão do suicídio, por exemplo, eu sempre falo que é uma moeda, né? Onde é pessoal, mas tem uma questão que é coletiva. Então, faz parte da cura, da minha cura pessoal, falar dessas questões e espaços públicos. E o ritual foi o único lugar que eu dei conta e que eu quero compartilhar com vocês depois que acabar essa mesa. E vou passar aqui para a Alice e vai pensando nas perguntas. Eu queria engaixar com o que você falou da questão do distanciamento que a gente sofreu, né, que a gente passou quando... Eu sinto que, na verdade, não foi que eu me distanciei de... Pode ter sido assim, me distanciei de Deus para se aproximar de mim, porque existem coisas de Deus que a gente não pode saber, né? E era isso que ficava na minha cabeça. Eu tinha medo da possibilidade de pensar, destrinchar, gerar conhecimento. E na igreja também estava muito escurecido quem poderia destrinchar e gerar conhecimento, que é o pastor que faz a fala no domingo, quando a igreja lota, é o homem. Mulher não pensa, mulher não fala, mulher não está nesse lugar. E quando eu quando eu entendi meu corpo de mulher transvestigênero, o meu distanciamento de Deus foi porque eu queria chegar mais perto de mim. E eu escrevi algumas anotações que, na verdade, o meu medo, na verdade, era porque se a gente LGBT, especialmente aquelas pessoas que subvertem as expectativas de comportamento e existência,
complicam a criação, ou melhor, complicam uma imagem tradicional da criação. O meu medo era questionar a imagem tradicional que eu tinha aprendido do que era certo ou errado, bom ou ideal. Porque a gente subverte toda a criação do que as pessoas acreditam. O fato de existirem pessoas das quais homens e mulheres sejam... Não. O fato de existirem pessoas das quais homens e mulheres sejam categorizadas que não se encaixam, mostra que a criação no seu núcleo é um fenômeno simples. Em vez disso, é um sistema grande, diversificado e complicado que inclui corpos que não fazem sentido para uma compreensão tradicional. E é nesse ponto, é deixar de ter um pensamento tradicional sobre as coisas, se possibilitar a questionar e destrinchar as falas, sabe? Uma compreensão da criação que leva em conta esses corpos complexos afirma a verdade da natureza. Além disso, a ideia da criação também para um divino que não é tão simples quanto preferimos. Em vez disso, encontramos um Deus que é tão complexo quanto a criação cuja a imagem é feita. Sabe? E foi nesses lugares que eu comecei a entender que existe muito medo, a gente aprende a ter temor desse Deus, né? Porque se Deus tirou a gente das mãos do diabo, quem tira a gente das mãos de Deus? Esse tipo de coisa que a gente cresce ouvindo. Não se pode questionar o homem, a imagem e todas essas questões. E quando eu entendi isso, eu fiquei com mais vontade de me conhecer. E nesse me conhecer, eu encontrei uma deusa dentro de mim, sabe? Essa aproximação, a minha deusa travesti é uma deusa que eu posso questionar, eu devo questionar. Porque ela entende a pluralidade dos nossos corpos. Falar que Deus ser travesti é entender a pluralidade do o que é santificado. As pessoas ficam loucas de imaginar que um corpo que depois que se assume transvestigênero ganhou um carimbo de puta na testa, possa se dizer santa. Possa fazer shows e ter várias pessoas falando uma coisa que ela disse. Sabe? E quando eu entendi esse poder e essa bruxaria, eu me nominei ministra da minha própria igreja, que é a Solitude. Sabe? Que é criar as outras novas possibilidades de afeto, de compreensão, de rede, de célula, de encontro, de celebração, de batuque, de proximidade, sabe? Criar essas pontes reais, porque... outra coisa também que eu lembrei que eu ia falar. Essa questão também da religião na década de 90, 2000, vinha muito forte, era isso. A periferia estava precisando se sentir santa também. As pessoas pretas estavam precisando ter acesso à santidade. Os raps, ao Cubo, Expressão Ativa, se você pesquisa de 95, 2000, eles só falam de Deus. É isso. Se hoje a gente fala de ostentação, se hoje a gente quer ficar rica, em 2000 a gente queria Deus. Porque era isso, a gente estava sentindo essa necessidade. Estava bafão, estava distante demais, estava babado. E a única pessoa, naquele momento, que poderia ajudar era Deus. Para essas pessoas, entende? Hoje, por isso que eu vejo que as coisas mudam um pouco. Hoje, a minha irmã nunca nem foi para igreja nenhuma. Meu irmão também não. Sabe, por mais que tenha uma ideia na minha família que seja basicamente construída de religiões, eles nunca nem foram ativamente. Não sabem o que é catequese, não sabem o que é fazer crisma, sabe? Ter esses momentos, porque a internet virou a igreja deles, sabe? O lugar de celebração, de encontro, de troca, de conhecimento, de pesquisa, de questionamento, que pra gente, durante um tempo, foi a religião. E criar esses espaços onde a gente transvestigênero possa criar essa nova forma de religião, eu acho muito importante também, ainda mais na periferia, porque daí a gente vê que tem Pencas Bar, que atende os boys, a necessidade dos boys, do cansaço dos boys, do estresse dos boys. Aí tem as igrejas que atendem, a maioria são as mulheres, a necessidade das mulheres negras da periferia, que estão ali pedindo para Deus para que tire o marido dela do bar, para que mude a vida dela, que eles consigam ser a família doriana perfeita, a imagem de Deus, sabe? Mas quem acolhe as LGBT? Para onde a gente vai? E é criar esses momentos. O meu show ele vai ser um culto, sim, porque esses são os espaços que a gente está hackeando. Tem 2 horas de show, vai ser 2 horas de celebração, unção e RTT e whatever. E aí, perguntas. Margot quer falar. Eu só queria dizer, parabenizar, né, pelo tema, pela
pela iniciativa e pela resistência intra-institucional, né? Intra-eventos, intra-trabalho, job. É muito importante que a gente esteja falando sobre isso agora, ainda que, naturalmente, a gente veio para ouvi-los e ouvi-las. Quando você, mon cher, vai explicar a respeito dessa transição, que a gente pode, de repente, encarar como uma transição, e na minha aposta, é um tipo de transição, de que a transição não se trata apenas de gênero. Nós transicionamos inúmeras vezes na vida, e a gente precisa entender, assim, essas transformações que a gente passa, porque algumas pessoas, não todas, elas têm o grande privilégio de se transformar, né? De abandonar projetos anteriores, não exatamente querendo narrar uma trajetória de sucesso, porque a gente também está super suscetível ao fracasso, graças a Daisy. O nosso fracasso é o nosso maior acerto, não é? E aí você usou um termo que eu achei muito curioso, e eu gostaria de dizer que tem tudo a ver também com a vivência de Alice Guel, né? Quer dizer, absurdamente entregue à vida dentro de uma estrutura religiosa e, portanto, de encontro com o sagrado, mas não somente, né? Muito material esse encontro, demandando tempo, demandando esforço, demandando a força dos encontros, contando com tudo isso. E aí você diz assim, aí eu deixei de crer um tempo, aí depois eu falei, pô, eu sou religioso. Isso é engraçado que, assim, para que a gente negue, a gente precisa admitir a possibilidade de outra que não a não existência, né? Então, assim, até que ponto o que negamos, até que ponto faz sentido separar essa negação, né? Do que fosse Deus, do que não poderia ser Deus, né? Até que ponto, quando a gente nega, a gente também não está afirmando ao mesmo tempo, né? Separar esse binário que geralmente a nossa cabeça, ao analisar alguma coisa, institui. Porque havia, como de fato depois você pôde descobrir, nós pudemos descobrir, eu vou sempre me colocar junto nessa questão, que é a possibilidade de existir enquanto um ser religioso, um ser temente, não necessariamente a Deus, mas a Daisy, ou não a um Deus, mas deuses, nem sempre humano, porque eu, por exemplo, acho, individualmente, falando exclusivamente só de mim, assim, acho que se, assim, na possibilidade de Deus existir, ele não existiria humano, né? Então, assim, já acho uma grande pretensão. Mas, assim, o quão isso também não está em disputa. E é interessante a gente falar de arena, porque essa arena aqui é bastante forte, potente, ainda pequena. Justamente pelos efeitos de multidão que outras disputas do mesmo símbolo alcançam. O que não significa que estamos necessariamente do lado do fracasso, ou pelo menos não apenas. Aí eu queria saber o quão de vocês, o quão vocês se sentem contemplados por esse, o quão esse lugar é um lugar de disputa, porque esse debate pode não fazer sentido nenhum para um ateu, por exemplo, né? Pode interessá-lo, mas pode não fazer sentido nenhum. O quão isso faz sentido para vocês? Será que negar que Deus existe, vocês já estiveram nessa situação? Sinto muito isso, né? Isso me lembrou como, por exemplo, eu chamo de white esquerda, né? A galera que está na esquerda, que é rica, que tem grana, muitos heteronormativos, essa esquerda rica, cis, como lidam mal com evangélicos. Assim, eu sinto, inclusive me sinto muito, parece o que eu sinto que é ódio de pobre, sabe? E fazem afirmações não sabendo nada, assim, não sabendo, por exemplo, essa palavra, né, diversidade.
Gente, diversidade é todo mundo que não é homem, branco, cis, etc, etc. E ainda assim, sei lá, a branquitude é diversa, sabe? A diversa é da vida, sabe? O ser humano, a cisgeneridade é diversa, né? Não tem que olhar para mim e falar, nossa, que cara de diversidade que você tem, sabe assim? Isso que você me falou de você negar a Deus, e aquele papo que eu mandei no início, né? Por mais que um ateu, por exemplo, fale, sou ateu, sim, mas a gente está inserido numa sociedade, numa forma de viver homo sapiens, que está muito ligado ao sagrado, ou o que nós chamamos de sagrado, e como esse sagrado opera na nossa cultura, a ponto de o que nós chamamos de idade moderna foi quando a gente migrou para um outro atestado de verdade, que antes era religião, teoricamente antes e teoricamente agora seria a ciência, né, que fala, que comprova a verdade. Não, mas a ciência comprovou. Ah, é? Ah, então agora é a ciência que fala quem é a verdade. Nossa, a coreografia não vai mudar, né? E aí, né, como eu falei, o ateu pode dizer que é ateu, mas vai lá no show com seus amigos, cantar a mesma música juntos, adorando o seu astro, o seu ídolo. Olha essas palavras, ídolo, astro, uma superstar, né? Então, por mais que pessoalmente a gente fale que seja ateu, a cultura que a gente opera não é. Às vezes é nem que não seja exatamente, mas lembrar que tem resquícios disso, entende? O que eu fico batendo na tecla, na verdade, é o meu corpo transgênero e poder falar sobre, porque o questionar a religião desses corpos já não vai, entende? A possibilidade, a travesti ser católica, se ela quiser, ótima. Evangélica, se ela quiser, espírita e tal. Eu, hoje em dia, por mais que a minha pesquisa seja muito dentro do cristianismo, eu não vou nenhuma dessas religiões. Eu queria a minha próprio momento de celebração, né? E para poder recriar, reconstruir, refazer, sabe? Só que, claro, que vai ficar resquícios quando eu começo a falar em línguas no meu show, ou quê. E a possibilidade também das nossas vidas, isso que a Alice está falando, ou seja, criar tecnologias para a gente se ver, para a gente comungar. E eu penso no futuro, no nosso futuro. Assim, as famílias são evangélicas e ponto. Sabe? Muitas. Brasil. É Brasil? Então, tem muitas. E eu não quero... Assim, as nossas crianças precisam ter outras possibilidades. A gente precisa... De espiritualidade. Olhar para mim, para Margot e para Lucas e ver que o nosso corpo pode ser um corpo que vai trocar afeto. Que pode ser, ela também pode fazer parte da nossa vivência do nosso corpo como ser social também, entende? Que é essas coisas que eu sinto que a religião tem de deixar um pouco. É uma fala mais provocação do que pergunta, assim, sabe? É uma provocação no sentido de polarizar com algumas coisas que foram trazidas. Eu gostei muito quando você falou de efeito multidão, porque eu sou muito borda de matilha. Então, por exemplo, vocês falam de Deus, eu nasci budista, né? Eu nasci budista e toda a minha formação inicial espiritual, por exemplo, foi no budismo. Isso foi uma zona de conforto para mim, de uma certa maneira, porque, não sei se vocês sabem, mas o budismo japonês, da Soka Gakkai e Nichiren Daishonin, é uma religião que aceita a homossexualidade. Você pode casar com quem você quiser. Inclusive, no Brasil, houve um casamento gay lá no Sul, um dos primeiros, há alguns anos aí atrás, né? Mas aqui no Brasil ainda anda passo muito curto, sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, existe toda uma frente nacional LGBT dentro da organização budista, que justamente para tratar das questões que são mais pertinentes às necessidades específicas dessa comunidade. E disso resulta, por exemplo, que para mim sair do meu armário sexual foi muito mais fácil do que sair do meu armário espiritual. Por quê? Porque eu era aceito na minha religião, e por outro lado, porque eu também não senti necessidade de mudar nada na minha atitude, na minha conduta.
eu só falei para minha família, assim, para os meus amigos, olha, não entendo muito bem minha sexualidade, sinto que ela não está dentro da norma. Mas eu não senti necessidade de mudar minha roupa, mudar minha atitude, nada. Só que quando eu saí do meu armário espiritual, aí todas essas duas barreiras que não existiram para mim, elas passaram a existir. Por quê? Porque uma coisa é você ser budista, outra coisa é você ser budista, você pode ser gay, mas você pode ser budista gay, não pode ser um budista gay que consagra o Santo Daime. Não pode ser um budista gay que é ayahuasqueiro, que usa drogas psicodélicas, por exemplo, né? Só que foi dentro da ayahuasca, uma tentativa, inclusive, de ajudar minha mãe, que estava com câncer, que eu fui buscar minha espiritualidade mais forte do que só no budismo, que, além de tudo, eu me deparei com essa entrega para o sagrado, e ali sim foi difícil. Por quê? Porque para um japonês budista, incorporar orixá, incorporar nos dois extremos das minhas polaridades, que eu não me reconheço tão bem assim e me acho estranho assim, desde o Shumare, que é super ambivalente, né, e é uma coisa assim, né, não dá para explicar, só quem incorpora sabe. Até um boiadeiro, que também acho hiper masculino para mim. Ser um boiadeiro, mas precisa muito masculino, e eu me acho super esquisito ainda, às vezes, quando eu incorporo boiadeiro. E ali, nesse lugar, que eu causo realmente enfrentamento, porque, especificamente no lugar onde eu consagro a ayahuasca, existem muitos homens que vão lá consagrar, e eu tenho certeza, eu sou médium, eu tenho certeza absoluta que o cara está lutando, tentando fazer uma cura gay com a ayahuasca ali, sabe? Porque está perdido ali na vida e está, às vezes, muito longe, às vezes está super inconsciente da própria sexualidade. E é ali que o enfrentamento acontece para mim, né? Depois de 20 anos de sair do meu armário sexual, eu saí do meu armário espiritual tentando ajudar minha mãe com câncer, e ali foi muito mais difícil para mim. E é uma fala provocação, porque eu queria cartografar um pouco melhor essa questão do sagrado, porque ela está em muitos lugares. Ela está, por exemplo, na falha da tradução da Bíblia, né? Que muitos filólogos questionam se realmente Elohim é Deus no masculino singular, ou Elohim é deuses e deusas no plural feminino e masculino, por exemplo. Né? No sequestro da narrativa dos orixás, que sorte que alguns arqueólogos foram buscar, por exemplo, uma narrativa que fala que Oxóssi e Ossanha tiveram um caso ali, né? Os orixás da floresta, das matas, por exemplo. Né? Sequestros em vários lugares, por exemplo, que não estão descritos, não estão sendo debatidos, esse diálogo é muito incipiente, e é o único que eu quis participar aqui no evento. Então, eu agradeço aos responsáveis por criar esse espaço aqui, porque era o único que eu quis participar. Estou meio saturado de ativismo acadêmico, assim, sabe? E eu estou mais nessa pegada hoje em dia aqui. Eu acho que nosso debate aqui está falando também sobre uma outra polarização, que é separação ou união. Espiritualidade, para mim, é separação ou união. E quando eu falo de ativismo acadêmico, estou falando do ativismo que é separatista, polariza, que quer estar certo acima de tudo, em vez de amar. Embora que as religiosidades também, por exemplo, o candomblé, existe o amor, existe o ódio, e tipo, amor e ódio precisam existir. Então, tem momentos que eu tenho que dar porrada no povo. Então, mas, trazendo a minha vivência, né, eu fiquei muito tocado com essa mesa, porque eu saio, né, aos 13 anos da igreja evangélica, da Congregação Cristã no Brasil, porque eu queria usar véu, eu queria usar, sabe, eu queria ser a minha avó, entendeu? A irmã, eu não queria ser o boy lá tocando violino, entendeu? Aquilo para mim era tudo muito complicado. Aí eu saí da igreja evangélica e fui para o outro lado da família, que era espírita. E aí fiquei anos no espiritismo, né? Eu ainda escrevo para editoras espíritas, só que na matriz africana já. E aí o meu rompimento com o espiritismo tradicional, com o espiritismo kardecista, foi quando eu comecei a escrever romances espíritas, e nos romances espíritas tinham professoras acadêmicas que eram mulheres trans. Quando começou a ter o personagem que era intersexo. Ali, muito mais do que personagens gays ou personagens cis, né? Ali selou a minha expulsão do espiritismo, porque a federação não aceitava que que os meus livros entrassem nos centros espíritas, eles seriam antidoutrinários. E aí, por quê? Porque figuras que não são feitas para existir estão num livro que é sagrado, né? Porque o romance espírita é tido como algo, né, que você vai se pautar, vai refletir e tal.
E aí, como assim tem uma pessoa trans nesse livro? Como assim ela é professora? Como assim ela não é puta? Como assim ela não é alguém arrependida que reencarnou porque, entendeu, tá pagando alguma coisa? Não, ela só tá ali, de boa, tal, produzindo, amando e tendo todas as questões humanas. A partir dali, me deu um start, né? Foi aí que eu fui para as religiões de matriz africana, fui para o candomblé para procurar essa coisa mais enraizada, mais forte. E eu acho que as neopentecostais, por exemplo, foram muito para frente das católicas, porque aqui no Brasil, por conta da nossa ancestralidade afrodiaspórica, africana, a gente é muito de sentir, a gente quer sentir o bafo, a gente quer falar em línguas, a gente quer, sabe, a gente quer incorporar o orixá. Imagina, gente, a força que é para você incorporar um orixá, uma entidade, né? Eu sou filho de Ossan, quando o Ossan vem, que ele dá um bafão, eu saio de mim mesmo. E a força que ele me dá, principalmente depois que eu assentei o santo, que eu fiz a cabeça, que eu deitei para ele, é uma coisa incrível. E aí você vai numa igreja católica, enorme, numa cripta enorme, um papa, um padre lá falando, às vezes umas coisas que você nem está entendendo, você está com sono, aí você fala, ai, vou deixar quieto. Vou ali na igreja da esquina, porque lá tem essa coisa, essa gritaria. Ontem teve festa da Padilha no meu terreiro, e foi o bafão, e foi samba, e gritaria, e isso dos terreiros foi transplantado para as igrejas neopentecostais. E aí, é por isso que as pessoas vão, por isso que a população negra vai, porque identifica e busca essa santidade, busca esse Deus, né? Presta atenção, o formato da banda de uma igreja evangélica é uma banda da Spice Girls. Você entende? As matrizes africanas, né, tem toda essa questão enraizada, mas naquele momento, o que era moda era guitarra, bateria, vocais, você entende? E daí rola todas essas questões também. Trazendo isso, né, esse contexto de sentir, eu acho que uma das grandes necessidades que me fizeram admitir, inclusive na academia, inclusive nas militâncias, inclusive em todos os espaços, de que sim, eu sou uma pessoa religiosa e de que sim, eu sou filho de Ossan e de que sim, eu faço parte de algo que me foi roubado, que é a minha ancestralidade. Ou seja, quando sequestraram os meus antepassados, arrancaram a nossa religião de nós, esse pertencimento. Então, esse elo de que eu faço parte de um todo, ou seja, o meu corpo não é só meu corpo, ele é parte de um todo, né? Ou seja, ele é continuidade de Ossan, né? Então, eu sou Ossan na Terra. Então, essa sacralização do meu corpo ela é muito importante. Porque um corpo como o meu, intersexo, que passou por cirurgias na infância para se adequar a uma cisgeneridade masculina. E aí, esse corpo que é corrigido, então ele é um não lugar, né? Eu sempre tive nesse não lugar, então eu não era tão demonizado assim, porque eu estava sendo corrigido. Mas eu também não era o lugar da sacralidade, né? Então, você sacralizar esse corpo é você se tornar humano, esse humano construído, né? Então, eu acho que trazer essa recuperação é maravilhoso. Eu acho que essa mesa tem essa função, sabe? E é uma lógica que desestabiliza gosto bastante da questão intersexo para apontar a desestabilização do gênero nesse binário pênis homem, vagina mulher, né? Porque basta entrar em uma enciclopédia de pênis e vaginas para saber que, enfim, por favor, eu sou gêmea, entendeu? Meu irmão gêmeo não tem a mesma genitália que a minha, né? Ainda que nós dois tenhamos pênis. E desestabiliza essa noção, né? E aí a gente vê assim, intervenções que deixaria qualquer mínimo defensor dos direitos, tão surrados direitos humanos, de cabelo em pé, né? Porque é uma série de tratamentos de adequação, né? Vertical, né? E que muitas vezes é escondido de você durante um tempo, porque, enfim, muitas pessoas intersexo vão saber que são intersexo depois, né?
E aí, correções hormonais, né, versus... Aí, veja, a partir da norma, esse tipo de correção hormonal, ela é ok, mas desde que você precise. Porque daí você tem um problema, né? Tem um problema. O problema vira o problema do fulano. Né? Não é algo que diz respeito também à minha configuração ou ao que eu tenho enquanto uma configuração e o porquê dessa designação ou dessas designações. E é importante a gente entender as transições que acontecem por aí. Uma descoberta que eu queria compartilhar com vocês. Sou Alex. E, porque, não sei, eu não sou religioso, não cresci com religião. Minha mãe é protestante, alemã, meu pai é católico, acredita, mas nunca transmitiu, então, casa ateia, né? E eu nunca me senti atraído, acho que o catolicismo já perdeu qualquer autoridade moral, se só olhar para a história, não? Tipo, esse pessoal não tem nada para me falar, né? Como me comportar. O movimento evangelical eu acho um truque, tipo uma lavagem de cérebro. Então não me associo muito com um ou com outro. Mas depois já teve outras formas de cristianismo, né? Então nos anos acho que 50 eles descobriram no Egito uns manuscritos enterrados que foram de uma tradição gnóstica. A gente não sabe nada disso, fez bastante sucesso lá nos primeiros 2, 3 séculos. A gente não sabe nada disso porque todos os documentos foram queimados pela ortodoxia e todos os aderentes matados. Né? Eles fizeram uma limpeza geral do cristianismo, tudo que não acredita na versão super assim, hétero, sei lá, uma certa doutrina, né? Aquela que a gente tem agora, foi queimado e matado. Mas nessa outra tradição, Deus não foi homem, nos originais, que é na língua copta, né? A cada vez que tem Deus, eles falam de mãe, pai. Eles usam pronome feminino e masculino para falar de Deus. Para ele, tipo, Deus não tem um gênero, é intersex mesmo, que é tudo. E depois tem divisão, tem criação, tá arrumando o universo todo, né? Mas o ponto único que tem é os dois, nenhum é outra coisa. Uma palavra composta e mãe e pai fez isso, né? E às vezes com pronomes masculinos e com pronomes femininos. E eu achei muito legal isso, né? Que nossa, faz muito sentido, né? Porque você tem uma força, que é uma que não é dividida. Por que seria o masculino ou feminina? Tipo, não sei, parte daquele pensamento errado que o catolicismo já mostrou bastante vezes na sua longa história. Então a gente, acho que não tem que acreditar nessas, sabe, na doutrina católica, que é no Ele, Deus, é que tem outras perspectivas sobre isso. E a gente pode, acho que, trabalhar com isso, né? Que não tem monopólio da ortodoxia sobre o que a gente acredita, né? Que tem outros testes, outras tradições, até dentro do cristianismo. A gente pode também sair do cristianismo, né? Eu queria perguntar até, no candomblé, eu ouvi falar que é uma religião que tem bastante tolerante com pessoas trans, LGBT em geral. Qual que é, não sei se tem experiências ou alguma opinião sobre isso, mas se isso tem uma verdade ou não, né? Oi, meu nome é Ariel também, e também sou do Rio. Eu queria falar um pouco, até foi a companheira ali que falou, mas ela saiu, a Margot, ela falou, queria saber como é que foi pra gente, né, essa transição de religião, que até que vocês falaram, né? E aí eu queria falar de mim, né? Eu vim de uma família católica e eu fui crismado, fiz primeira comunhão, estudei em colégio de freira, mas eu me percebia como gay, né? Só que eu fiquei muito tempo no armário, né? Eu saí do armário, eu tinha 17 anos.
E parte de eu estar no armário foi por conta da religião também, né? Não só a sociedade como si, que já discriminava muito. E aí, depois, quando eu me afirmei como gay, eu ficava numa de ser ateu, ser agnóstico, e aí até que eu precisei de uma espiritualidade, né? Porque eu me descobri também como religioso. E aí eu encontrei a messiânica. Eu sou messiânico tem 2 anos, de 2 a 3 anos. Né? Só que nesse período também eu fui na Umbanda, eu gostei muito da Umbanda. Mas assim, hoje eu procuro fugir de qualquer religião que envolva a Bíblia. Porque para mim o problema está na Bíblia. Que toda essa opressão e discriminação que os LGBTs sofrem, nasce dali, daqueles versículos que vão contra os gays. E assim, a Bíblia ela foi escrita por homem, então assim, está na Bíblia e também está no homem. Por exemplo, quando você falou do budismo, né, que você se decepcionou com o budismo, na verdade, eu acho que você deveria se decepcionar com a pessoa que, sei lá, te negou alguma coisa ali no budismo, entendeu? E gostei muito quando você falou também de unidade, né? Eu acho que a gente tem que focar muito na unidade. E em relação, por exemplo, você falou que se identificava como evangélica. Eu acho que a gente tem que se afirmar a todo instante. Então, assim, eu não me vejo como evangélico, mas se eu me visse como evangélico, eu teria que estar até hoje firme lá dentro do evangélico. Não, assim, estou só expondo o meu ponto de vista, porque eu acho que a repressão, ela existe, a opressão, ela existe, entendeu? E para a gente lutar contra isso, a gente tem que estar perto. Porque se a gente se isola, ela só cresce. E às vezes eu percebo isso, que se a gente ficasse, os evangélicos, os católicos, a gente tem que se inserir para poder se afirmar. A gente tem que mostrar para o evangélico, para o católico, que a gente não é aquilo que eles estão falando que a gente é. Que a gente não merece aquilo que eles estão querendo que a gente receba, entendeu? É porque muitas vezes eu nasci em igreja evangélica, então eu tenho esse lugar de fala, eu posso falar. Você é expulso, assim, então não existe essa opção de ficar. Assim, você é desassociado, assim, não tem como ficar. A minha mãe, ela saiu da igreja, por exemplo, porque ela era mãe solo, preta, e aí tinha pecado, e aí tinha uma criança de 9, 10 anos que já tinha nascido errado como uma maldição, né? Então, tipo, o fato de eu ser intersexo é uma maldição porque minha mãe foi puta. É isso. E aí, essa maldição é culpa dela, mulher, né? Machismo. Então, a culpa é dela. E aí, ela não vai poder... tá bom, você pode vir aqui, mas aí você não vai poder sentar com as jovens, porque você vai sujar as minhas ovelhinhas virgens. Tá? Mas você também não vai sentar com as casadas, porque você não é casada e você ainda por cima é mãe solteira. Ou seja, você também não vai participar das cédulas. Você também não vai participar dos cultos de jovens. Você também não vai, você não vai. Então você é expulso. Então como é que você vai ficar no lugar desse? Não tem como, né? Aí tem diferentes gradações entre as religiões, né? Mas eu vejo que dentro do evangelicalismo e tal, é um padrão isso, né? Só isso. Agora, respondendo dele do candomblé, né? No candomblé tem diferentes nações e tal. Tipo, tem Queto, tem Efon, tem Banto, enfim, tem Nagô, várias nações africanas. Por exemplo, em Ifá, né, que é a mais tradicionalista, mais ligada à Nigéria atual, eu quero deixar bem destacado esse atual, é mais machista, por exemplo. Então, as próprias mulheres têm dificuldades de se ordenar sacerdotisas, entende? Porque existe um pensamento, e aí explicado lá por puritãs, por lendas e tal, que as mulheres têm um poder tão grande que elas têm que ser contidas. E aí explicam isso com Oxum, com Yansan, que de fato elas são babadeiras, né? E aí e eles fazem isso. Só que é uma nação, que é Ifá,
que inclusive já tem sacerdotisa, porque elas também já fizeram os bafos e já conseguiram ser. A revelia dos boys. Então, também tem esses enfrentamentos internos. Com relação à população trans aqui no Brasil, os terreiros, quem manda no terreiro é a Ialorixá ou o Baba Lorixá, que é o pai de santo ou a mãe de santo. Então, a mãe de santo, ela é a fodona ali no negócio. Então, se ela falar, vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Então, as nações Efon e Queto, em geral, têm uma total aceitação das pessoas trans no que tange a estar no ambiente, a fazer parte da sociabilidade, mas em algumas casas de santo não é reconhecida a alteridade do gênero que a pessoa escolheu. Na hora do rito. Então, por exemplo, você tem... Não, eu gosto, tem que ser realista, né? Você tem algumas casas que, por exemplo, vou jogar seus búzios, então, mas eu quero seu nome civil, não quero seu nome que você usa aí. Né? Só que onde que está escrito isso nos stands? Que lenda que está escrito? O San, gente, o San até hoje ninguém sabe que se ele é homem, se ele é mulher, o que ele é. Assim. Então, o meu terreiro, nós temos pessoas trans, tanto homens como mulheres, como intersexo. E o homem trans, ele vai poder ser Ogã, que é quem toca os atabaques. A mulher trans, ela vai poder incorporar uma pombogira, ela vai poder ter uma orixá de cabeça, que é mulher, uma Oxum, né? Então, mas por que também? Porque a minha Ialorixá tem um histórico de vida, a minha Ialorixá, a sacerdotisa, é feminista, é do movimento negro, ou seja, né? Então, o candomblé, ele não tem uma centralização como o Vaticano. Acho que a resposta é essa. Né? Não existe essa centralização. É muito quilombola ainda. Né? Então, fica muito dependente de como a sociabilidade ali se dá e como que os enfrentamentos conseguem garantir coisas. Né? E essa pluralidade, né, também, o quão veja só, quantas nações, né? São muitas nações, de muitos ritos, de muita sabedoria, né? Vastíssimas, altos conteúdos, assim, tem né? Enfim, tem todo um calendário, né? Cada data tem uma explicação, tem uma maneira de fazer para aquela data. Tem todo um babado. E foi apesar de ter sido criada e crescido até o momento em que eu me vi numa missa de cura e libertação, que está próxima do que vocês imaginam e entendem por essas duas palavras, em que foi dito, em que essa questão de sexualidade apareceu, eu meio que acordei, caí, a Alice do País das Maravilhas cai nesse momento. E aí foi quando eu falei, não volto mais, porque eu já achava um saco ter que ficar ouvindo o padre, enquanto ele estava lá quase dormindo, e eu já tinha lido aquele folheto velho, que a mão ficava suja, não podia passar no rosto depois, 2 vezes. E aí falei, não vou mais essa porra. E aí me ver acolhida por uma roça de Angola, durante 1 ano e meio, que é pouquíssimo tempo pro candomblé e para todos os anos que você precisa para enfim, ter uma vida, foi onde eu pude reencontrar justamente esse suor, porque eu ouvi você falar da sua aproximação, especificamente com a sua família e de origem absolutamente evangélica, e Alice Guel idem, dá para ver suor, entendeu? Porque você precisa, de fato, se dedicar. Não é uma igrejinha shopping, que você vai e só joga uma vez por semana, você joga um pensamento ali, dá uma mentira aqui, e assim eu levo o meu sagrado, assim o sagrado. Não, é suor, é assim, vamos tomar uma cerveja sábado à tarde? Não posso, estou de quelé, não vou, não vai dar. Mas nenhum cigarro, não posso sair sozinha na rua, amiga.
eu tenho que ficar... Você percebe? Enquanto está num queleiro que vai funcionar numa roça de uma maneira toda específica, também tem tudo isso que está sempre dito para você não alcançar. E o importante é, ainda que tenha feito muito sentido para mim estar naquele espaço e poder, então, renascer no vínculo afetivo religioso, contribuiu muito para essa transição aí que rolou também na minha vida naquele momento. Só que à medida em que você esbarra em algo que também para aquelas pessoas, digamos assim, o sexo é possível de ser congelado, de ser fixado, né? O corpo é fixo. É isso, eu quero o seu nome de registro. E veja, é a sua vida, você vive. Eu passei 1 ano e meio, eu ia uma vez a cada 10 dias, mas, no entanto, a entrega era... É algo absurdamente que te exige. Tchau, meninos, obrigada, a presença de vocês é muito importante de todas nós. Mas, enfim, como isso é complicado, porque ver depois tudo aquilo que você construiu com tanto afeto e com tanto suor ser proibido, você é desassociada, você não serve mais. Se você não é desassociada porque alguém te disse, simplesmente as portas se fecham absurdamente para você ali. Ou então, se você quiser, você vai ter, mas você vai entrar na roça, entendeu? Você não vai ser... Amapô, você não vai estar com as suas irmãs, entendeu? Com as equedes, você não vai estar de vestido. Tem a roupa que você usa, que é especificamente para dançar, que é maravilhoso, e que eu estou atrás, assim, até de preciso encontrar em São Paulo, porque daí isso foi no interior, e aqui em São Paulo, como lá esse meu vínculo e essa minha descoberta foi por intermédio de um amigo meu, que ele é uma pessoa de candomblé, porque a família toda dele é baiana e tem isso no sangue, mas ele não pratica com tanta permanência. E aí, aqui, portanto, lá eu fui sempre muito bem tratada e tal. Enfim, encontrar uma roça progressista. Uma roça progressista. Aí o que acontece? É bastante importante a gente pensar isso, porque quando a gente olha para Deus e a travesti, da possibilidade de Deus ter sido travesti, uma linda travesti, ou de poder ser antes de ter sido, poder ser, né? Porque se a gente diz que foi, é porque também a gente admite a possibilidade de que seja, ainda que já tenha sido. Né? Então, Deus não foi, Deus foi e e será. Então, assim, pensar tudo isso que vem junto, os ataques, as pessoas... Né, o que foi, gente, essa cena eleitoral? Manuela Dávila, diva progressista, adoro ela, tal, com uma regatinha, escrito rebele-se. E aí, os mercadores da fé, enfim, absurdamente desonestos, vai muito além da gente dizer, se eu entendi muito bem o que o nosso amigo estava dizendo aqui antes, de que a gente tem que mostrar pro evangélico, de que se incluir e mostrar que o nosso... Tá para além disso, decidiram por nós, nos jogaram aqui. Né? Ainda que as experiências sejam vastas, nem todo mundo teve família de sangue. Apesar das nossas experiências serem vastas, algumas de nós somos expulsas. E por aí vai. Então, isso está em disputa e é importante que seja dita. Então, assim, para mim, não tem mais possibilidade de, politicamente, a gente pensar em uma saída contra uma crise dessa, né, em que, suponhamos, direita, muito entre aspas, esquerda, muito entre aspas, estão disputando as eleições e a esquerda, né, ela confirma o demérito que poderia ser se Deus fosse travesti. A esquerda não utilizou... Não, olha, estava escrito rebele-se.
Mas rebelar-se é, inclusive, admitir a possibilidade de que Deus seja travesti? Sim. Portanto, essa imagem, ela é legítima. Nós estamos catrava mesmo. É catrava que a gente tem que estar. Não tem outra possibilidade. Ai, mas qualquer justificativa que alguma pessoa possa elaborar para esse tipo de questionamento vai ser moral. É um texto, na verdade, de uma pensadora americana que pensa sobre religiosidade e tudo mais. E ela escreveu: precisamos de um Deus trans que transgrida todas as nossas ideias sobre quem é e o que possa ser Deus. Que nos transporte para novas possibilidades de como Deus pode encarnar multiplicidade das formas das realizações humanas. Que transfigure nossas imagens mentais de limitações, que transforme as nossas ideias sobre nossos companheiros, seres humanos, e sobre nós, que transcenda tudo que sabemos ou pensamos saber sobre Deus e sobre a humanidade como Imago Dei, que no latim significa imagem de Deus. A pensadora é B.K. Hipscher. Acho que a gente finalizar assim é tudo, né? Muito obrigada a todos e todas por estarem aqui hoje. Foi muito bom construir tudo isso. Tudo isso que a gente fez são possibilidades, pensamentos, construções. Tomara que a gente tenha gerado muitos questionamentos em vocês e que nossos corpos transvestigêneros, pretos, LGBTs continuem cada vez mais questionando sobre a religiosidade e a nossa vivência em si, criação. Mais poder!